Eu vou falar a respeito desse tema que, de certo, né, demanda uma série de preocupações, né, visto o momento que a gente vive. Aqui, então, eu só queria fazer uma correção. Eu não sou mais o chefe da disciplina de ortopedia pediátrica, né? Eu encerrei meu mandato há um ano, né? Quem chefia agora a disciplina é o professor José Antônio Pinto, né? Então, eu, né, quando recebi esse convite, eu fiquei muito, né, honrado em falar sobre esse assunto, né? Mas eu me vi, né, muito tolhido, né, de informações a respeito de como aplicar a ortopedia pediátrica, né? E associar junto a ela a telemedicina. Então, os colegas ortopedistas que me antecederam, né, foram muito felizes em demonstrar suas experiências, né, com relação às mídias, né, sociais, né, com a utilização, então, de WhatsApp e de outros recursos para, né, a utilização, então, desses recursos eletrônicos, né. Considerando que a criança, ela apresenta características ímpares, né, a gente não pode considerar que tudo aquilo que é aplicado, né, para esse indivíduo, né, seja igual ao indivíduo da vida, né, adulta, considerando que a maturidade esquelética, que consolida o fechamento da fise e a parada do crescimento, ocorre ao redor dos 18 anos. Isso é uma gama bastante grande, né, de doenças que afetam o esqueleto imaturo, né. Agora, muitas vezes, o que diferencia, né, a coleta das informações é que o interlocutor geralmente não é o próprio paciente, sim, né, a mãe, o pai, o responsável pelo cuidado, né, da criança, né, o que muitas vezes torna difícil, né, o entendimento das condições que afetam, né, esse indivíduo. Outro fator muito importante, né, a se considerar é exatamente o que é muito discutido em trabalhos científicos que abordam esse tema, né. Então, o exame físico, né, nem sempre é fácil de ser realizado numa criança que muitas vezes... Então, eu estava falando, né, da dificuldade, né, que os trabalhos apontam a respeito, né, de como realizar um bom exame físico e como realizar uma boa documentação, né, e vários trabalhos que versam sobre a telemedicina, né, apontam para essa dificuldade, pois que a criança pequena, ela muitas vezes, né, chora, ela não participa né, com muita facilidade da realização do exame, né. Agora, considerando a ortopedia pediátrica, né, como a área de atuação, né, são muito poucos, né, os trabalhos que, né, utilizam a telemedicina e transportam a experiência para, né, as pessoas que se interessam por esse tema, né. Então, a gente tem, né, na telesaúde, né, a utilização de tecnologias da informação e comunicação que prestam serviços de atenção à saúde, né, em vários, né, dos aspectos como a assistência, educação, diagnóstico, né, e a própria universidade apresenta, junto com o Ministério da Educação, um portal, né, justamente apresentando, né, as opções da aplicação da telesaúde. A telemedicina, né, um dos pilares, né, que passou a ter importância, especialmente com, né, o advento da Covid-19, em que as consultas puderam ser feitas, né, seguindo rigorosamente, né, uma condição legislativa, né, devendo se considerar o termo de consentimento, assinaturas digitais, né, e contemplando também a necessidade de se manter as pessoas afastadas dos hospitais e clínicas, né. Agora, outras plataformas digitais, né, que são bastante conhecidas, né, elas são vistas, né, pela internet como essa da cidade de São Paulo, que unifica as informações, procura agilizar os processos, né, para facilitar a tomada de decisões, né, dos usuários, né, permitindo, então, que sejam feitos acessos, né, aos profissionais da área de saúde e dos serviços, né, que estão à disposição. Agora, a saúde digital, ela já foi um problema, né, considerado na Europa, visto que, né, havia uma preocupação com o avanço da idade da população europeia, né, o aumento da expectativa de vida, né, fazendo com que a informação chegasse a esses indivíduos com alta qualidade, com baixos custos. Entretanto, nenhum tipo de trabalho, né, foi mencionado quando, né, considerada a população pediátrica, né. Agora, a gente tem, né, dentro da informação, né, médica a respeito da telemedicina, né, que a pediatria, ela, né, contempla uma série de intervenções, especialmente considerando o diabetes mellitus, né, a obesidade, né, e também alguns outros fatores como a asma, né. E a ortopedia pediátrica, ela pouco publicou ao longo dos anos, né, sendo que numa pesquisa sumária, né, pela PubMed, a gente encontrou somente 32 artigos
versando sobre esse tema, né? Então, não há, na verdade, né, muita informação a respeito desse assunto. E mesmo as medidas realizadas no Brasil também parecem ser muito poucas, né? Então, em 2012, numa tentativa de verificar, né, em um país africano, né, a implantação da telemedicina, a gente não conseguiu, né, encontrar uma forma de atender aos pacientes, né, nesse país, sendo que a transferência era necessária nos casos difíceis. Entretanto, fazendo-se um estudo retrospectivo, demonstrou-se que com a implantação, né, desse recurso, né, 90% dos diagnósticos poderia ser feito, né, a contento, né, sendo que o prognóstico dos indivíduos, né, alcançaria um valor de aproximadamente 80% de bons resultados, né? Agora, a melhora da qualidade da informação é algo que foi muito explorado, né, em relação àquilo que, né, se considerava avaliando, né, trabalhos de informação entre adultos e crianças, né? Com o advento da Covid-19, então, né, foram emitidos vários artigos, né, considerando que a telemedicina poderia permitir, né, com que a informação pudesse ser transmitida aos pacientes, levando em consideração uma série de recomendações, né, como, por exemplo, a redução das consultas feitas nos ambulatórios, né, postergando, né, as mesmas por um período superior a 3 meses, né. Entretanto, a informação, né, ela deveria ser passada de forma apropriada, visto que, né, muitas vezes, na consulta, né, de várias afecções comuns, como na displasia do quadril, seria muito importante a detecção precoce e a realização de um tratamento também precoce. Entretanto, esse retardamento da aplicação, né, dos conhecimentos do exame físico e do tratamento poderiam levar, né, a uma falha, né, na obtenção de bons resultados. Entretanto, havia uma sugestão de que, como o tratamento pudesse ser feito numa faixa etária um pouco maior, a gente conseguiria ainda um resultado satisfatório quando a consulta fosse feita até 1 ano de idade, né? Agora, no trauma pediátrico também ocorreu algo semelhante, né? Tá? No Brasil não houve nenhum tipo de expectativa de implantação, né, de modalidades dentro da telemedicina, né, especialmente na ortopedia pediátrica. Entretanto, né, a realização de conferências, né, virtuais por meio das mídias, né, à disposição poderia permitir, né, uma discussão caso a caso, né. As imagens foram muito bem comentadas pelos, né, palestrantes que antecederam a minha fala, sendo que é muito possível, né, a análise, né, das imagens, né, em tempo real, antecipando muitas vezes, né, as ações. E também foram criadas, né, várias recomendações que foram disseminadas amplamente, né, para os hospitais, especialmente quanto, né, à circulação nos centros cirúrgicos, como, por exemplo, na utilização de protetores faciais adicionais, né, e a não de utilização de certos dispositivos comuns para o tratamento operatório, né. Agora, como, né, no Brasil a gente não tem praticamente nenhuma informação a respeito do que foi feito pela telemedicina, eu vou fazer uma exposição que consideraria como se o estado da arte dessa condição na ortopedia pediátrica, né, visto que são muito poucos realmente os artigos que demandam, né, alguma informação que pudesse ser aplicada no nosso meio. Então, a telemedicina teria um fator, né, seria de um papel fundamental, né, especialmente nos casos eletivos, elevando, né, a necessidade de consenso entre, né, o médico e a família, né. O atendimento ortopédico pediátrico, ele costuma ser algo que demanda, né, uma espera, né, visto que a quantidade de profissionais que atuam nessa área ela é inferior à necessidade do mercado, né. Isso demanda, então, muitas vezes uma espera. Há um levantamento de que, né, a conduta em relação ao exame físico ortopédico ela é bastante difícil, né, considerando que eles têm, né, centenas de afecções que acometem o aparelho locomotor, né, e a criança muitas vezes não participa, né, adequadamente do exame e a documentação passa a ser uma situação, né, de falha, né. No trauma ortopédico, né, considerou-se também a mesma dificuldade, né, em relação à aplicação, então, né, de estudos observacionais multicêntricos utilizando, né, a telemedicina como elemento, né, de utilidade para, né, a aplicação do dia a dia, né. Na pandemia, então, né, a adaptação
né, da necessidade do paciente e do provedor, levou, então, uma integração dos cuidados na área da ortopedia pediátrica, né? E a comparação entre as consultas realizadas entre os profissionais, né, na telemedicina e aqueles em que, né, a consulta era feita presencialmente, havia, né, uma satisfação frente às duas modalidades de consulta, né? E essa satisfação, em outro trabalho, né, não se demonstrou diferente em relação, né, àquilo que já se previa em relação à aplicação desse recurso, né? Bom, em 2014, né, em Queensland, na Austrália, né, então havia uma demanda, né, de pacientes atendidos, sendo que aproximadamente 50% das vezes, né, em que o indivíduo era atendido no pronto-socorro, ele era submetido à consulta por telemedicina, né? E o aumento dessa procura, né, fez com que, então, né, houvesse uma necessidade da implantação, né, de sistemas que permitissem, né, a consulta dos indivíduos em virtude do represamento das consultas e da necessidade de resolver essa demanda, né? E houve, né, uma percepção de que 90% praticamente dos cuidadores, né, estava satisfeito com esta nova modalidade, né? Agora, a gente divide, né, o atendimento na ortopedia pediátrica entre a ortopedia propriamente dita, né, e a parte de traumatologia. Então, né, essa é uma modalidade que foi considerada no trabalho realizado, né, na cidade de Nova York como, né, uma prática segura, e o exame físico, né, seria uma forma de documentação desafiadora, né? Aqui existe, curiosamente, um trabalho, né, realizado no Brasil, que foi, né, publicado em 2020, né, em que se fazia uma avaliação, né, de duas populações, uma, né, que contemplava pacientes de 10 a 20 anos, né, onde foi realizada a artroscopia do joelho, e através, então, de consultas por videoconferência, era possível verificar, né, o status pós-operatório com 96% de satisfação dos indivíduos, né, questionados a respeito desta modalidade, né, sendo que os pacientes, né, da ortopedia pediátrica contemplavam, né, 48 indivíduos. Agora, considerando, né, pacientes com a idade inferior a 18 anos, né, então, avaliando-se 120 consultas retrospectivamente, então percebeu-se que havia mais de 90% de satisfação, com uma melhoria, né, nos custos, né, da avaliação pré- e pós-operatória, né, considerando que os pais e cuidadores procuram a informação, né, à distância, né. Agora, muitas vezes, né, a gente não tem, mesmo em países como nos Estados Unidos, né, um acesso, né, em número apropriado. Então, mais ou menos 50%, né, das pessoas que atuam especificamente nessa área, né, praticamente, né, não utilizam ou usam muito pouco essa modalidade, né, e especialmente da forma, né, síncrona. Agora, na paralisia cerebral, que é uma doença que requer uma atenção, né, constante, com uma multiparticipação de profissionais da área da saúde, acaba sendo necessário que o acesso à continuação, à prevenção, à redução das comorbidades, né, tenha realmente, né, dentro, né, do acompanhamento periódico, mesmo que à distância, né, que contemplar, né, o acesso à clínica, a continuidade da terapia, a prevenção das deformidades, né, a participação de múltiplos especialistas, né, e de multicentros, né. Então, a gente tem essa oportunidade, né, contemplada através da telemedicina, né, o que não tem repetição, né, dessa modalidade no Brasil. O torto congênito é uma condição, né, bastante frequente, visto que 1 entre cada 1.000 indivíduos apresenta essa deformidade, né, e a forma de documentação, né, que seria através da fotografia digital, né, já que a radiografia seria desnecessária para a avaliação dos resultados, né, ela não permite que, né, seja feita uma documentação adequada por não haver um protocolo padronizado para a obtenção das imagens, né. E nas doenças raras, né, a gente também tem, né, num grupo que se formou na Europa, né, um conjunto de medidas que devessem ser aplicadas, né, através, né, da disseminação, né, de protocolos de atendimento e acompanhamento de indivíduos, né, especialmente considerando as complicações pulmonares, o tratamento medicamentoso, o trauma, a orientação na gravidez, a orientação, né,
das crianças portadoras e dos adultos, né, portadores, e as condições psicológicas, né. Na coluna também existe uma tentativa, né, de fazer um atendimento rápido, né, e satisfatório, através da implantação de plataformas, né, na telesaúde, que pudessem melhorar a qualidade do atendimento. No trauma pediátrico, a gente tem, né, poucas informações a respeito, né, de como, né, a telemedicina pudesse ser aplicada no dia a dia. Aqui a gente tem um exemplo de um artigo publicado em 2002, em que o autor, né, mostra que 2 casos foram tratados, né, por um cuidador não médico, que recebeu uma orientação profissional de um médico, né, que tinha treinamento adequado para proporcionar a instrução para que o procedimento de redução, né, fosse realizado, né, com segurança. Em 2014, então a gente tem também, né, uma condição que muitas vezes faz com que, né, ocorresse uma demora, né, na definição das condutas, especialmente quando o indivíduo, né, necessita de algum exame complementar, como o exame radiográfico, né. Então, o trauma corresponde a uma condição mórbida que faz com que muitos indivíduos precisem do pronto-socorro e do hospital, né, e muitas vezes a simples descrição dos elementos radiográficos é insuficiente para que o médico tome uma decisão com confiança, né. A visão radiográfica, ela é muito diferente da interpretação até mesmo do próprio radiologista, porque fraturas desviadas, né, podem, né, não ser determinantes para a realização de um procedimento, né, de redução, né. Isso proporciona erros na interpretação diagnóstica e acarreta mudanças na conduta, né. Então, a utilização de aparelhos móveis, como câmeras digitais, né, apresenta uma acurácia baixa, né, tá, com um erro, né, que vai de 15% a 40%, sendo que muitas vezes as mensagens, né, telefônicas ou a utilização de e-mails, né, deve ser feito através, então, de meios regulamentados para se preservar a integridade e a privacidade, né. Tá? No Brasil não existe uma legalização exata, né, uma legislação exata, né, e a transferência das informações deveria ser feita por um usuário autenticado, né. Então, algumas modalidades para interpretação de exames radiográficos, né, foram mensuradas do ponto de vista econômico, né, e a consulta médica hospitalar, ela pode ser diminuída com um custo menor através do desenvolvimento de sistemas, né, mais baratos, né. Então, a gente tem também, né, alguns aplicativos que levaram em consideração, né, a utilização de figuras obtidas pelas câmeras como um iPhone, que foi, né, um material utilizado para o estudo, né, sendo que a imagem foi transferida para uma tela de computador, né, e isso tornou, então, a tentativa de realizar uma opção terapêutica bastante confiável, né. Em 2017, a gente tem, então, a reprodução de um programa de tratamento domiciliar, né, fazendo-se uma análise prospectiva, né, a cada 2, 6 meses e 1 ano, né, de fraturas estáveis que não requeressem visitas periódicas, proporcionando, então, uma economia, né, de mais de 10, né, milhões de libras esterlinas, né. Em 2018, a gente tem também, né, a utilização desse mesmo tipo de recurso para o acompanhamento de fraturas, né, do cotovelo sem desvio, né, tratadas com órteses que permitem a remoção, né, temporária em casa, e obteve resultados semelhantes àquelas em que os indivíduos eram acompanhados diretamente no ambulatório, né. A gente tem também outro trabalho, né, em que a gente observa que as áreas, né, rurais, elas acabam sofrendo de um menor atendimento ortopédico, né, e com isso um menor acesso. Agora, a implantação de recursos como a telemedicina poderia, então, né, dirimir os custos, especialmente das viagens desses indivíduos ou das equipes médicas que fossem a esses lugares, né, mais ermos, proporcionando um aumento da satisfação do indivíduo, né. A melhora dos cuidados também, né, pode ser percebida através da utilização de aplicativos que foram criados para a finalidade médica. Existem mais de 325 mil aplicativos, né, no mercado. Entretanto, a falta de segurança, né, e a falta de qualidade, né, faz com que a gente tenha a necessidade, né, de emitir, né, e criar, né, novos padrões para a aplicação na área da saúde, né. A gente pode ter também a necessidade, né, de fazer a comparação de aplicativos realizados em países diferentes, né, observar, né, as indicações, né, as limitações, verificar as oportunidades, né, para melhorar os padrões existentes, né, e priorizar, né,
os aplicativos, especialmente em países, né, em que o desenvolvimento socioeconômico não é adequado, né? Agora, o uso de medicamentos também foi objeto de avaliação, né, frente à segurança e aplicabilidade na área ortopédica. Então, né, indivíduos portadores de fragilidade óssea decorrente do raquitismo, né, puderam ser acompanhadas, né, de forma segura e efetiva quando utilizavam, então, inibidor, né, que impedia a formação, né, da forma ativa da vitamina D, né, demonstrando, então, que o acompanhamento pudesse ser feito, né, à distância, né. A atividade motora, né, através, então, de ferramentas como rastreadores, né, também foi um objeto de estudos, né. A falta de elementos, né, de qualidade científica alta, né, não permitiram que, né, pudessem ser validados, né, esses aparelhos, né, para determinar, então, né, a qualidade e a quantidade de movimento, né. Outras ferramentas digitais foram criadas, né, para tanto, né, e aplicadas e avaliadas à distância, né, através, então, de vídeo, né, com o paciente e o examinador. Entretanto, né, para indivíduos com uma faixa etária, né, que houvesse compreensão, não houve diferenças entre a avaliação do arco de movimento com, né, o dispositivo digital, né. Agora, para finalizar minha apresentação, então, apesar de tudo isso que eu demonstrei, né, eu fiz uma procura extensa dentro, né, dos elementos da telesaúde, né, das plataformas de e-consulta, né, e mesmo na área, né, ortopédica de criança, né, realmente não há nenhum tipo de modelo, né, que tenha aplicabilidade, né, farta em nosso meio, né. A telemedicina, né, é uma ferramenta muito importante, né, que não vai substituir o treinamento médico, né, ela precisa ser simples, ter baixo custo, né, ser de acesso e aplicabilidade baixa, tem que ter, né, dentro do possível, uma legalização dentro da documentação, né, dos fatos e do registro, né, das histórias, né, privacidade, né, sendo que a propedêutica adequada tem que ser adequada para, né, essa finalidade. A criança apresenta dificuldades, né, em realizar, né, os movimentos e testes, né, sem a presença de um outro médico, né, do outro lado do computador, né. O diagnóstico por imagem se mostrou uma ferramenta muitíssimo importante, né, e a cirurgia, ela pode ser direcionada para profissionais da área da saúde à distância, né, que tenham capacidade da execução. Isso permitiria a realização de tratamentos adequados, melhorando, né, os resultados, né. E levando em consideração, então, tudo aquilo que os demais, né, oradores falaram a respeito, né, das mídias já utilizadas, considerando a legalização, né, de todas essas ferramentas. Então, era isso que eu tinha que falar.